Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso canal. Apenas uma palavra. Então, hoje gravando mais um vídeo importantíssimo aqui que fala do próprio Senhor Jesus. Iremos aprender uns com os outros nessa pregação e peço que você preste atenção. E antes da gente começar a palavra, 5 segundinhos, vai aqui embaixo, deixa o seu like, porque quando você deixa o seu like, o YouTube ele vê esse vídeo como algo muito bom e recomenda para outras pessoas. E esse vídeo, essa pregação e essa palavra leva, alcança outras pessoas. E se inscreva no canal para que o nosso canal cresça e se torne frutífero cada dia mais. Vamos para a palavra. Aqui em Marcos capítulo 5, versículo 21, se você quiser abrir a Bíblia ou não tiver, preste atenção. Aqui diz Marcos capítulo 5, versículo 21, a filha de Jairo e a mulher que tinha fluxo de sangue. Esse texto ele fala sobre fé. Esse texto nos ensina a ter fé, a confiar, a ter atitude de fé, a acreditar, não perder a esperança. Deus ele fala assim, Jesus falando, E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda. O que é moribunda? Quer dizer, está prestes a morrer, está quase morrendo. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Porque dizia, no 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo, está já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Quem me tocou? Pois eu senti o poder saindo de mim. Tocou, e ele olhava em redor para ver a que fizera isto. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, tua fé te curou. Vá em paz. Muito obrigada. filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para o homem Jairo, que foi até primeiramente a Jesus, deram a notícia para ele que a filha dele morreu. Para que enfada mais o mestre? Jairo, eu sinto muito. Deixa-o ir, Jairo. Jesus! Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e a João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais?
A menina não está morta, mas dorme. Não devem chorar. A menina não morreu, está apenas dormindo. E riram-se dele, ficaram rindo dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que é traduzido menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Menina, levante-se. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Até aqui. Essa história, esse texto aqui é muito importante para a gente refletir na nossa fé. Tinha um homem que estava preocupado, desesperado. Você que é pai ou mãe, imagine, um exemplo, vou usar um exemplo. Um pai desesperado por uma filha que está morrendo, está prestes a morrer com uma doença que, sabe, que os médicos dizem, cara, essa menina vai morrer, infelizmente. Os médicos disseram para Jairo, que era o principal da sinagoga, que disse, olha, tua filha vai morrer, cara. Não tem mais o que não posso fazer mais nada. E naquele momento Jairo, desesperado, sabe, preocupado, ficou pensando e ouviu de um homem chamado Jesus. Ouviu falar de um homem Jesus, ele ouviu dizer, ai cara, Jesus cura, Jesus ressuscita mortos. E aquele homem Jairo foi até Jesus. Sabe, aquele homem Jairo foi com fé, foi com esperança, cara. Ele é a única esperança, ele é a minha única, sabe, é o único que pode curar minha filha, é o único que pode salvar minha filha. Ele foi com essa fé, falando, não cara, se ele não puder, ele vai. Porque ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele pode curar minha filha. Sabe, essa foi a fé de Jairo. Você vai ver aqui, não vai estar escrito ele falando isso, mas essa é a fé que ele teve. Ele foi até Jesus, rogou muito, ele pediu, Senhor, vai até minha casa curar minha filha, porque minha filha está prestes a morrer. E Jesus foi com ele. Claro, Jesus foi com ele. Mas o que aconteceu? Andando, caminhando, uma multidão apertava e ficava muito difícil de andar. E certa mulher que havia 12 anos de uma enfermidade, que ela vivia sangrando, fluxo de sangue, ela havia padecido com muitos médicos. Nessa minha tradução de Bíblia, na tradução da minha Bíblia é unido. Tem algumas Bíblias que falam sobre Jairo, aí depois Jairo, chefe da sinagoga, e tem umas que falam, olha, a mulher do fluxo de sangue, mas na minha tá junto, na minha tá no mesmo, tá? Por isso que tá a filha de Jairo, a mulher que tinha fluxo de sangue, junto à história. Porque isso dá pra gente ver que é fé. Esse texto, esses versículos, é fé, cara. Usa fé. Dá um exemplo de fé pra nós. Que uma mulher que havia padecido com muitas... com essa doença, foi para vários médicos, e os médicos não resolveram, gastou tudo. E o que aconteceu? No 27 diz, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. O que você vê nesse versículo? Fé. Ela foi com fé, ela foi com esperança. Não, esse homem é a única esperança, esse homem é o único que pode me curar. Foi a mesma coisa que Jairo. A filha dele estava morrendo. Essa mulher também estava morrendo. E o que aconteceu? Essa mulher decidiu confiar e acreditar em Jesus. Ter fé, ela ouviu falar e isso formou fé nela. Lá em Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé ela vem pela pregação. E a pregação da palavra de Deus, o ouvir da palavra de Deus. E aquela mulher ouviu falar de Jesus e isso formou fé nela.
formou fé, criou fé nela e ela foi com confiança e foi com fé e foi curada por causa da sua fé. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo está já curada daquele mal. Sabe, ela sentiu, ela viu, cara. Ela creu, depois viu. A humanidade ela pensa assim, não, eu primeiro tenho que ver para poder crer. Jesus fala, não, você tem que crer para poder ver. Aquela mulher não viu. Ela creu, mas ela não viu curada. Ela só se sentiu curada quando tocou em Jesus. Ela tocou em Jesus, ela sentiu curada, ela viu a cura. E aquela mulher, ela foi e como diz aqui no 30, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, tua fé te salvou, vai em paz, ser curada desse teu mal. Sabe, quando dá pra gente ver aqui algo importante, dá pra gente ver a fé dela chamou a atenção de Jesus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Entende? E aquele que tem fé, tem que usar fé para se aproximar dele e ser curado. E ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Sabe, o que eu quero que você entenda nesse texto, que Jesus, ele foi chamado a atenção pela fé da mulher. Ele não viu a mulher só tocou na veste dele, e ele sentiu que saiu o poder dele, chamou a atenção dele. E naquele momento que a mulher foi, olha, Senhor, eu fui curada, Jesus fala para ela, olha, filha, tua fé te salvou, cara. Vai em paz ser curada desse teu mal. Ela foi curada, porque a fé dela foi tão grande, cara, que o flagelo fugiu dela. Ela foi curada por causa da sua fé. A multidão, eu creio que no momento que ela foi entrando pela multidão, a multidão apertava. A Bíblia fala mais em cima que a multidão apertava Jesus. Então era difícil. Foi difícil ela passar, mas a fé dela foi tão com convicção, não, vou com certeza, ele pode me curar. Ela entrou na multidão e tocou em Jesus, ela foi até o fim. E ela viu o poder de Deus. E falando no nosso amigo Jairo, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? Esses homens chegaram com Jairo, um dos principais dos sacerdotes, um dos amigos dele, e chegaram com ele e falaram, olha, Jairo, a tua filha morreu, para de perturbar o mestre. Sabe, o que dá pra gente ver? Esses amigos tentaram tirar a fé de Jairo, tentaram rebaixar a fé de Jairo, tentaram, falar, Jairo, já era, cara, larga isso, por que tu perturba o mestre? Não tem nada para fazer mais. Mas Jairo, ele olhou Jesus como a única esperança. Não, eu tô com ele, ele vai curar minha filha, olha a fé dele, ele foi até o fim. Sabe, eu creio que naquele momento daquela notícia ele deve ter ficado triste, claro, quem não ficaria? Mas ele manteve a fé, ele manteve a alegria, ele manteve, a fé dentro de si. Ele falou, não, ele ressuscitou mortos, ressuscitou pessoas, ele pode curar minha filha. A fé dele foi perseverante, a fé dele não deixou ser engolida pela dúvida e o medo. A fé dele foi firme em Jesus, porque ele sabia com quem ele estava. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Jesus joga uma palavra, crê somente, não temas, tu tá comigo, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu posso ressuscitar. Sabe, esses principais sacerdotes não conheciam quem era Jesus. Não conheciam, é por esse motivo que a humanidade hoje está se destruindo. Por motivo de não conhecer Jesus. Pensa, não, minha família está destruída, já era, não tem mais solução. Não, eu tô com câncer, eu não tenho mais cura. Não, eu tô com o coronavírus, que hoje está na nossa geração. Sabe, não tem mais solução, agora tem que esperar a morte. Sabe, entenda. Jesus, ele pode curá-lo.
Jesus pode salvá-lo de qualquer enfermidade que você possa estar, mas Jesus, ele pode, mas você tem que ter fé nele, crer nele, ter fé, confiar nele. E Jesus, ele entrou naquela casa e trouxe 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E ele entrou e quando Jesus chegou lá, viu pessoas chorando, e Jesus, ele fala: por que chorais? Ela não está morta, ela dorme. E aquela multidão riu dele. Isso é chamado incredulidade. Jesus não cura, como eu posso dizer? Jesus só cura onde tem fé, cara. Aquelas pessoas estavam incrédulas. Jesus não pôde curar, sabe? Teve que tirar aquela multidão, porque aquela multidão estava incrédula. E chamou somente Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da criança, o único que creram, e entraram no quarto e tirou aquela multidão incrédula. E você entende? Se você não tiver fé, não vai ter milagre. Se você não tiver fé, crer em Jesus, confiar em Jesus, você não vai ser curado. Você pode ir para vários médicos, entenda algo. O médico não pode fazer muita coisa. Ele não pode te curar do câncer. Ele não pode te curar da AIDS. Ele não pode te curar daquela enfermidade com que o médico diz: ei, já era para ti. Mas se tu botar tua fé em Jesus, ele vai dizer: ei, não temas, crê somente. Eu sou o Deus do impossível. Eu sou um Deus que pode te curar. Eu sou um Deus que pode te salvar. Eu sou um Deus que pode eu posso te tirar dessa situação difícil. E Jesus, ele tirou aquela multidão e entrou somente essas pessoas. E aconteceu um milagre. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. Logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Jesus fez a cura, é por causa da perseverança da fé. Eles perseveraram. O pai e a mãe, os discípulos que estavam, eles creram e viram o milagre, e aquela criança saiu, e a multidão incrédula que Jesus tinha feito sair, viu o poder de Deus. Ficaram, acho que assim, meu Deus! Sabe, a fé, ela move montanha. Sabe, o que é impossível para nós, é possível para Deus. A Bíblia fala que tudo é possível aos que crê. Se tu crê no Senhor Jesus, crê em Deus, confia nele. Tu pode estar passando por várias situações, cara, mas entenda, Jesus já venceu. Basta você ter fé. Muitos usam aquele texto, em Mateus, me explica algo. Jesus disse que lá em Isaías 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário, porque a gente adoece. Sabe, é um texto não difícil de se responder. Entenda algo, Jesus levou, certo? Mas lá em Mateus 5, no título Muitas Curas, Jesus, ele fez curas e milagres. E as pessoas se aproximavam até ele com fé. Primeiro elas criam e iam até Jesus e eram curadas da doença, da lepra, o coxo, o coxo levantava, o morto revivia, porque, cara, era fé. Era fé, os doentes eram curados por causa da fé. Eles se aproximavam de Jesus com fé. E por isso que ele diz lá, para que se cumprisse o que o profeta Isaías disse, que ele levou sobre si e tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Jesus, ele quer que tu se aproxime dele com fé, assim como ele fez com essa mulher. Ela se aproximou de Jesus, tocou e foi curada. Se você não se aproximar de Jesus com fé, não tem como ele curá-la. Você curá-la ou fazer milagre em você. Entenda isso. Se você entender isso, cara, tenha um bem-aventurado e decida viver isso. A Bíblia fala: o meu justo viverá por fé. Viva por fé. Para Paulo fala: a gente não vive pelo que a gente vê, mas sim pelo que a gente não vê. A gente vive por fé. Entenda. Deus, ele se agrada com fé. E eu pergunto para você: você tem fé? Você tem crido nele? Que confiado nele? Depositado a sua vida nele? Gastado a sua vida na palavra? Acreditando? Alimenta a tua fé e os seus medos morrerão de fome. Fique com Deus.